Olá, amigos, sejam todos bem-vindos. Voltamos com as leituras da série Luiz Sérgio com o livro Novas Mensagens, psicografado pela Laide de Assunção e Silva, que foi a psicógrafa do primeiro livro do Luiz Sérgio, O Mundo que Eu Encontrei. E vamos continuar. Esse livro é a sequência do livro O Mundo que Eu Encontrei, que foi feito aqui no canal há um tempo atrás. Depois, em setembro, em virtude do Setembro Amarelo, nós fomos para o livro Mãos Estendidas, que se tratava da questão do suicídio, mas voltaremos a seguir a ordem das mensagens do nosso querido Luiz Sérgio. E vamos começar com as palavras de abertura, que não é do Luiz Sérgio. Esse trechinho, os 2 capítulos que serão lidos hoje, eles são, um é uma psicografia e o outro não, é só uma palavrinha de abertura do Deolindo Amorim. E vamos abrir com palavras de abertura, que é a introdução, a nota introdutória do livro, que quem fez foi Deolindo Amorim, que foi um trabalhador espírita incansável e jornalista brasileiro. E ele diz: não conheci Luiz Sérgio pessoalmente, mas identifiquei através de suas primeiras mensagens o equilíbrio e a generosidade do jovem que pouco depois de desencarnado vinha trazer a certeza de sua presença em linguagem simples, franca e segura. Expressava-se como se ainda estivesse aqui, com o mesmo modo de falar, descontraído, usando termos familiares à comunicação entre os jovens e às vezes empregando até uma palavra do vocabulário técnico, pois havia sido estudante de engenharia. Sentia-se nele o vigor de um espírito que, logo cedo, tomou conhecimento da nova realidade e, por isso, falou com a franqueza de quem fala em família, sem divagações nem reticências. Que lições admiráveis nos trouxe! Enquanto há espíritos que levam anos e anos na ilusão de que pertencem a esse mundo, sentindo sensações da vida material em todos os passos, outros espíritos, como Luiz Sérgio, por exemplo, não demoram em cair em si, pois as suas comunicações, por um médium que não lhe conhecia bem a personalidade, demonstram a lucidez de um estado de consciência inequivocamente compenetrado da nova realidade no outro plano da vida. Das primeiras comunicações saiu o livro O Mundo que Eu Encontrei, que eu confesso para vocês é o meu queridinho, psicografado por Laide de Assunção e Silva. Já em segunda edição, convém reproduzir aqui as palavras de seus pais, em novembro de 76, quando publicaram a primeira edição. Aqueles que já tiverem a felicidade de aprofundar-se nos estudos de obra de real valor, de autores espíritas encarnados e desencarnados, versando sobre os mesmos temas deste livro, rogamos revelar a simplicidade com que Luiz Sérgio busca doar-nos os conhecimentos que vem adquirindo na conquista de sua evolução. Sua intenção, a princípio, era confortar-nos, provando-nos que ele vivia. Mais tarde, ao perceber que muitas criaturas mostravam interesse em suas mensagens, sentiu-se encorajado a prosseguir em suas investigações, na esperança de ampliar o círculo dos que, com ele, usufruiriam dos resultados. De fato, no começo a intenção do espírito era apenas dar aos queridos pais a certeza de que não morrera. Esse é o Deolindo falando, tá? Pois a morte é apenas uma transição ou passagem de um plano para outro, mas a vida continua, como ensina a mensagem espírita. Mas o conhecimento da vida espiritual, entendamos bem, é um patrimônio comum e por isso mesmo, ainda que certas mensagens
tem um caráter familiar porque circunscritas as informações de interesse dos pais ou de parentes mais íntimos, sempre projetam luz mais ampla, pois o fato em si da comunicação já é um ensino geral, porque prova a presença do Espírito, não apenas aos que pertencem ao círculo da família, mas às inúmeras pessoas que ainda têm dúvidas ou que desejam pelo menos uma palavra de esperança. Não sei se vocês se recordam, mas eu acredito que seja o capítulo 2, posso estar enganada, mas se eu bem me lembro, ele escreveu para Valquíria, né, que foi uma prima por quem ele estava se apaixonando. Então, por isso Deolindo coloca isso, que até essas mensagens particulares são importantes, porque nós, lendo, entendemos o que o Espírito sente do outro lado, como ele está vendo aquela situação, ainda que a mensagem seja endereçada a alguém específico. E quanta gente a essa hora já se renovou espiritualmente, já adquiriu a fé por causa das mensagens do Luiz Sérgio, o jovem que veio falar claramente, como se estivesse dizendo em altas vozes: estou aqui, não morri. Aí estão as lições nas quais se refletem os traços de sua personalidade, sua linguagem familiar, seu modo de encarar determinados problemas que, ainda estudante na Terra, já lhe despertavam curiosidade científica. É um espírito que continua estudando, aprendendo e trabalhando. Não há nenhuma fantasia, mas a realidade do mundo espiritual. Temos agora o segundo livro das Comunicações de Luiz Sérgio. São mensagens que se desdobram em sequência natural, e eu estou começando a me emocionar porque tem uma presença muito bonita aqui hoje conosco. São mensagens que se desdobram em sequência natural, pois o aprendizado não parou nem poderia parar, uma vez que o mundo espiritual, como advertem os nossos mentores, é uma oficina de estudo, trabalho, realização e transformação constante. As mensagens que o leitor irá ler nesse segundo volume abrem novas perspectivas à compreensão da vida após a morte. Eu já estou ficando ardida aqui, porque comecei a me emocionar. Sempre com o objetivo de instruir e edificar espiritualmente. É mais uma contribuição de um jovem que, tendo desencarnado, inesperadamente conseguiu bem cedo refazer-se do abalo inevitável e, uma vez consciente de sua situação e novo estado de vida, quer ajudar no progresso de seus irmãos na Terra. Vocês já devem imaginar que não está havendo comunicação, mas somos visitados por Luiz Sérgio, que com certeza está muito feliz da gente continuar lendo o livro dele. Não se apresenta como iluminado, nem mestre, nem profeta. Revela-se através de um realismo nítido e sincero, isto é, como um espírito chamado ao trabalho, com deveres e responsabilidade. Daí a sua linguagem simples, sem nebulosidades, nem devaneios literários. Vejamos como ele fala. Estive pensando se devia escrever, ou se era prematuro nova seleção de ensinamento. Entretanto, como devemos aproveitar o tempo e para que o material não se acumule, vou continuar a relatar aquilo que consigo aprender e acho que pode servir para todos. Essas são palavras de Luiz Sérgio. Há coisas que aprendemos e, no entanto, só têm utilidades para nós desencarnados. Outras, porém, podem servir para auxiliar a compreensão dos espíritos no estágio terreno, para não errar por omissão. Seleciono por assuntos sérios que considero úteis e escrevo anotações para redigir mensagens. Então, para ele não esquecer, ele vai lá e anota para depois ele fazer o texto, redigir as mensagens que ele vai passar para o médium, no caso, aqui no nosso segundo livro, a Laíde. E aqui a gente volta para o Deolindo falando.
E daí por diante seguem as comunicações. Não são páginas literárias no sentido estrito de refinamento, pois a preocupação do espírito, como se lê em todos os pontos, é falar com clareza, dizendo as coisas de um modo direto, a fim de que muitos, e não apenas poucos, possam captar lições acerca da vida futura, que é tão real como a nossa ainda na Terra. Quando nos fala sobre as belezas da vida em outra dimensão, Luiz Sérgio naturalmente nos faz pensar muito a respeito dos que sofrem nesse mundo, sobretudo quando dominados por obsessões, de que só se libertam à custa de muita tenacidade, muita confiança na ação divina. Diz ele, ao chegar ao fim da mensagem transmitida, a 5 de agosto de 75, Luiz Sérgio disse: começo agora a sentir a conveniência de me manter mais afastado do chão da terra. Custa-me respirar o ar, a conviver com os encarnados, e dói-me o espírito ao perceber a situação obsessiva e que encontro muitos irmãos que, por mim, passam sem me perceberem. Da mesma forma que nos compadecemos dos mendigos e sofredores, aqui também sentimos o mesmo, porque há criaturas que não se libertam numa só encarnação das provas que devem cumprir para liberar o seu eu. E Deolindo volta a dizer: é uma lição doutrinária sobre o problema da afinidade vibratória, muito importante no intercâmbio entre os espíritos desencarnados e o elemento humano. Nem sempre a vibração do espírito encontra concorrência no ambiente terreno. Por isso mesmo, a condição humana, de certo tempo em diante, se torna às vezes insuportável. Todas as comunicações, enfim, são páginas de iluminação e amor, cheias de observações proveitosas. Mas gostaríamos de pedir ao leitor que se detenha especialmente para a meditação na última comunicação, trazida em 21 de outubro de 77. Já deixando a gente ansioso, né? Essa pessoa aqui dando spoiler. O assunto prende-se a compromissos familiares, vinculados a outras existências. Ou seja, vocês vão ter que ficar aqui comigo até o último capítulo. Mas a lição é bem rica como subsídio ao nosso aprendizado geral. Pensemos a fundo nessa experiência do espírito comunicante, quando nos recordamos de nossas vidas pregressas. Eu tô aqui pingando, peço perdão a todos, mas é a vida real, gente. Quando nos recordamos de nossas vidas pregressas, só os fatos que contribuíram fortemente para a nossa formação espiritual é que são lembrados, os muito bons e os muito maus. As pequenas falhas ou pormenores sem grande importância para o nosso progresso não ressaltam em nossa memória. Talvez haja quem consiga recordar tudo, porém, tem motivos para crer que nem tudo o que nos acontece conseguimos registrar, só o que atinge o corpo perispiritual. Entretanto, ainda careço de maior estudo para afirmar categoricamente. Então, pessoal, vou recapitular para que fique bem entendido, tá? Ele diz, aqui o Deolindo está dizendo que é para que nos detenhamos na última comunicação. E ele fala que o assunto prende-se a compromissos familiares vinculados a outras existências, mas que a lição é rica. Então ele colocou uma frase de Luiz Sérgio. A frase é, já li, mas eu vou repetir. Quando nos recordamos de nossas vidas pregressas, só os fatos que contribuíram fortemente para a nossa formação espiritual é que são lembrados. Os muito bons e os muito maus. As pequenas falhas ou pormenores sem grande importância para o nosso progresso não ressaltam em nossa memória.
Talvez haja quem consiga recordar tudo. Porém, tenho motivos para crer que nem tudo que nos acontece conseguimos registrar, só o que atinge o corpo perispiritual. Entretanto, ainda careço de maior estudo para afirmar categoricamente. Esse é Luiz Sérgio falando. Note-se aí a prudência com que o espírito se pronuncia. Em seu próprio caso pessoal, como estamos vendo, ele confessa que somente as passagens que interessam ao melhoramento espiritual lhe acudiram à memória. Mas ainda não sabe se o mesmo fato ocorre com todos os desencarnados. Então, ressalva conscientemente que ainda carece de maior estudo. Como sempre, o nosso amado Luiz Sérgio, ele é muito preocupado em falar, olha, até onde eu sei é isso, mas vou estudar mais. O que é muito bom, porque ele é muito honesto com o que ele aprende, com o que ele viu, com o que ele sabe, né? Ele não coloca muitas certezas nem dúvidas naquilo. Ele sempre ressalta se ele tá a fundo aquilo ou não. Isso significa que o espírito no outro mundo, entre aspas, como geralmente se fala, aprende por etapas. Não adquire todo o conhecimento de uma vez. Não fica iluminado simplesmente pelo fato de ter deixado o corpo. A gente pensa isso, né? O que vem confirmar em cheio o pensamento da doutrina espírita, pois o conhecimento é progressivo, lá e cá, e depende indispensavelmente de esforço próprio, tempo e paciência. Eis, afinal, o que nos permitimos escrever a título da apresentação do segundo livro de Luiz Sérgio, pois não há realmente pretensão de um prefácio. Há nessas comunicações muito o que aprender e meditar. Muitas criaturas torturadas pelo desespero ou pela falta de esperança irão encontrar nesse livro um ponto de apoio, uma fonte de luz espiritual. Feliz do espírito que, como Luiz Sérgio, pôde vir tão cedo ao encontro de seus irmãos terrenos através de mensagens tão sinceras e esclarecedoras. Se o leitor quiser analisá-las apenas do ponto de vista filosófico, com a lente da razão fria, encontrará a resposta adequada aos problemas da sobrevivência da alma e do destino humano. Dois problemas subsequentes, mas de grande sensibilidade até hoje nas discussões filosóficas. Se, entretanto, o leitor quiser procurar nesse livro justamente aquilo que lhe fale profundamente ao sentimento, descobrirá em todas as páginas as mais vivas e confortadoras lições de amor. Quer dizer mais? Que dizer mais? Que a sabedoria do Cristo ilumine cada vez mais a trajetória de Luiz Sérgio. Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 1978, Deolindo Amorim. Então, essa é a abertura do livro do Deolindo Amorim, um trabalhador espírita e jornalista do Rio de Janeiro. E a minha emoção muito grande é porque, claro, Luiz Sérgio, senti a presença de Luiz Sérgio segurando os meus ombros, como quem se achega e se conforta. E claro, eu continuo sentindo essa presença aqui, então pode ser que vocês me vejam divagando, porque eu me perco se eu não consigo me fixar. É por esse motivo que eu não faço as preces, não fazia nas segundas-feiras, eu fico mais lá do que cá, então eu tô me esforçando para ficar aqui com vocês, porque aqui tá muito gostoso, vocês não têm noção. Eu espero que vocês estejam sentindo isso nas casas de vocês, enquanto vocês me escutam. E vamos para a nota introdutória, que é feita por uma pessoa muito especial, ou melhor dizendo, um espírito muito especial, o mentor de Alaide. Ela escreve aqui como nota e eu vou ler antes de vocês ouvirem a mensagem dele, para que vocês sintam esse espírito. O nome dele é José Mafra e ela coloca: José Mafra é meu querido mentor, supervisor de todo o trabalho que organizamos, o qual vem conduzindo
sempre com pulso firme, sem interferir em nosso livre-arbítrio. Embora raramente dê sua palavra oral, orienta-nos através da psicografia, animando, aconselhando, repreendendo amorosamente ou congratulando-nos quando nossa atuação é merecedora. Deixo expressa aqui minha imensa e morredora gratidão a esse irmão pela assistência que dedica às nossas missões terrenas. Que lindo, né? E o José Mafra, o mentor da nossa psicógrafa, da Alaide, ele escreve a nota introdutória. E vamos lá. Quis o Senhor que este servidor tivesse a felicidade de minorar seus resgates, diminuir suas culpas, aparar as arestas de suas imperfeições, lutando no planeta ao nível dos encarnados, na sublime tarefa de conduzir uma alma aos seus desígnios missionários. Ele está falando do trabalho dele para junto da Alaide. Digo missionários porque as tarefas que tendem a alcançar um sem número de outros espíritos em evolução, ajudando-los a obter maior compreensão de toda a maravilhosa extensão da vida após a morte no corpo, por assim ser chamada. A bondade divina é imensa e é com lágrimas de agradecimento que hoje redijo algumas linhas que servirão talvez, se constituírem assunto digno, de abertura ao nosso livro, que meus queridos irmãos e pupilos conseguiram organizar no intuito de repartir com outras pessoas necessitadas de conforto. Todas as bênçãos que receberam do Pai Eterno com a auspiciosa notícia de Luiz Sérgio vivo após o terem encerrado numa sepultura. Aos leitores, peço que procurem entender o esforço do espírito recém-liberto, aprendiz ainda, tentando transmitir a sabedoria que consegue captar de seus mestres. Jesus permita que possamos ainda continuar palmilhando seu caminho, sempre unidos, espalhando o perfume de seu amor a todos que ainda não conseguiram alcançar o sublime acoro espiritual, capaz de fazê-los captar sozinhos os eflúvios que emanam de sua sede. Que o poder maior nos olhe com condescendência, pois prometemos ser melhores amanhã. Que desculpem nossos enganos, pois o corrigiremos no amanhã de aurora mais radiante. Sermos entendidos é a nossa meta, a meta dos que se entregam ao trabalho de disseminação dos ideais espíritas. José Mafra. Que lindo, né? Hoje nós vamos encerrar aqui com essas duas mensagens, a mensagem de um encarnado, o Deolindo, e a mensagem de um desencarnado, o José Mafra, esse espírito que orienta, que é um mentor da Alaide, alguém por quem ela tinha muito carinho e muito amor. E semana que vem nós entraremos então nos primeiros capítulos, o primeiro e o segundo capítulo do livro do Luiz Sérgio, porque são muito bonitinhos. E aqui nós encontramos mensagens de todos os tipos, mensagens sobre paz interior, mensagens sobre planejamento reencarnatório, sobre o Natal e tantas outras mensagens. São mensagens que falam da descoberta do Luiz Sérgio sobre a vida do lado de lá. E com muita emoção encerramos hoje aqui, mas também felizes em estarmos voltando. Eu já disse antes e eu vou dizer aqui para ficar registrado, embora as nossas vidas sejam corridas e às vezes exista um projeto em andamento e outra coisa exija de nós um pouquinho de atenção aqui e ali, o meu desejo é fazer toda a série Luiz Sérgio, é descobrir o mundo que o Luiz Sérgio encontrou do outro lado da vida. Existem muitas informações da vida pessoal dele do lado de lá nos livros, o porquê dele ter sofrido um acidente, né? Ele desencarnou num acidente de carro, quem é o mentor dele, mas isso ao longo
longo dos livros. Essas informações estão lá na frente e eu quero chegar lá. Então, estou muito feliz em voltar com a nossa leitura de sábado do nosso querido Luiz Sérgio. E vocês viram, estou bastante emocionada ainda porque a atmosfera aqui é muito boa. Não sei quem está com ele, não consegui, só consegui vê-lo, mas ele não está sozinho aqui. Espero que vocês tenham gostado, apesar da gente não ter ouvido ainda o Luiz Sérgio. E estaremos juntos aqui sábado que vem, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Um beijo.